Prezados alunos, na aula de hoje falaremos sobre análise de processos. Análise de processos também é conhecida como mapeamento de processos. Bom, o que seria esse mapeamento de processos? Ele tem a função de indicar a sequência lógica de execução do subprocesso e atividades dentro desse processo como um todo. Além disso, ele analisa os gargalos, ou seja, os pontos em que ocorre o atraso do processo, então pontos de melhoria, né, a serem aplicados. Então, o mapeamento ele tem essa função também, de analisar esses pontos de melhoria para posteriormente sugerir ações. Quando deve-se utilizar o mapeamento? Quando há uma mudança na estrutura organizacional ou na estratégia organizacional, né, para onde a empresa está indo, qual que é o cliente que ela está buscando, quando ocorre essa mudança, o mapeamento, uma reanálise deve ser realizada. Problemas de desempenho, através da identificação por indicadores de que algum processo, alguma atividade não está em conformidade com o esperado, é refeita uma análise então desses processos para ver como seria a maneira de superar esse problema, esse desafio. Novas tecnologias, por exemplo, quando as empresas adquirem novos softwares de gestão, os processos podem ser alterados, algumas atividades podem desaparecer, como outras podem ser criadas. Então, novamente, é interessante fazer um mapeamento dos processos. Quando há fusão ou aquisição ou cisão entre empresas, então a empresa vinha trabalhando de uma certa maneira, ela se fundiu com outra, então novas ideias são criadas, novas pessoas entram nesse processo, então pode ocorrer de ser feito um redesenho dos novos processos. E mudanças em regulamentações. Por exemplo, determinada empresa produz uma cadeira X e essa cadeira não precisava ter uma certificação de segurança, por exemplo. Então, a partir do momento que uma regulamentação entra e ela obriga a empresa a adquirir essa certificação, então novos processos precisam ser desenhados. Bom, e quais são as ações a realizar para essa análise de processo? Identificação dos objetivos organizacionais. Então, o que guia a empresa, aonde que ela quer chegar? Então, é uma ação interessante. O mapeamento do processo, que é definir como o processo está hoje. Isso quer dizer como ele é, né? Entrevista com os envolvidos. Então, no mapeamento, principalmente a parte operacional deve participar disso. Por quê? Porque são eles que executam as atividades. E com base em conhecimentos, né, do alto escalão da empresa e também da gerência, o melhor processo é pensado e desenhado. A medição dos resultados atuais também é outra ação a realizar, porque para você redesenhar o processo, você precisa saber como que estava o anterior, né, anteriormente a isso, saber se houve uma evolução ou não. Então é importantíssima a medição dos resultados. Os handoffs que criam as desconexões entre os processos. Você deve estar se perguntando o que é um handoff. Bom, vamos imaginar um restaurante. Quando o garçom anota o seu pedido e vai passar para a cozinha, nesse ponto ocorreu o handoff, que seria a quebra entre processos. Esses pontos são extremamente importantes de serem gerenciados e também controlados, para que não ocorram falhas. Você, por exemplo, já deve ter vivenciado alguma situação em que você pediu uma coisa e foi entregue outra para a cozinha e chegou uma coisa que você não havia pedido, um prato ou uma bebida. Então, o handoff seria esse contexto aí para definir para vocês. Identificação dos gargalos e pontos de melhoria. Então, isso seria outra ação a realizar pela análise de processo. Bom, agora eu vou passar para vocês aqui uma animação das etapas de análise de processo, bem como o suporte que ela dá para a próxima etapa, que seria a etapa de redesenho. Bom, vou apresentar para vocês agora a etapa de análise de processo, a partir da utilização do software de apresentações, o Prezi, e vou demonstrar aqui para vocês o modelo didático proposto pelo Souza. A primeira etapa seria o desenho do macroprocesso. O que é isso? Trata-se de uma etapa simples e que pode ser realizada por qualquer colaborador, porém, importante com a supervisão de um gerente ou da diretoria. Então, o desenho do macroprocesso. O que é isso? Trata-se de uma etapa simples e que pode ser realizada por qualquer colaborador, porém, importante com a supervisão de um gerente ou da diretoria. Então, o desenho do macroprocesso. O que é isso? Trata-se de uma etapa simples e que pode ser realizada por qualquer colaborador, porém, importante com a supervisão
Esse desenho deve seguir um fluxo de valor da empresa, desde o pedido inicial do cliente até a entrega. O macroprocesso precisa ser desenhado de maneira clara e detalhada, que pessoas de fora da rotina da instituição possam entendê-lo com facilidade. Bom, feito o desenho do processo, agora é importante escolher o processo prioritário. Qual que seria o primeiro a ser mapeado? E o início do mapeamento dessa etapa. Essa pode ser realizada através da utilização de ferramentas de priorização, ou então realizada de forma totalmente empírica, ou seja, algum processo que seja identificado como importante pela equipe passa a ter uma prioridade no mapeamento. Após isso, tem a etapa do desenho detalhado do processo atual, que seria onde é demonstrado o início e o papel do processo, o final e quais os objetivos e as entregas do processo analisado, de forma que ao terminar de realizar o mapeamento, as conexões entre as fases estejam mantidas. Bom, após isso, é realizada a identificação dos pontos de melhoria. Bom, aqui, assim como na etapa anterior do desenho detalhado, já passa para a próxima etapa, que seria o desenho. Então, a análise ela serve como base para essas próximas etapas, ok? Então, nessa fase, são identificados os pontos de ruptura, ou pontos de possíveis melhorias, como pontos que não agregam valor, pontos de retrabalho, tecnologias que poderiam melhorar o processo, enfim, tudo que pode ser utilizado para otimizar esse processo no qual nós estamos detalhando. Após isso, nós entramos na quinta etapa, que seria o redesenho dessa etapa analisada, quando, tendo em mãos a análise das rupturas, as melhorias identificadas, pode-se propor as ações para implementar isso daí. Após isso, nós temos a análise e definição do que será implantado. Aqui são apresentadas opções de redesenho para a diretoria ou responsável pela aprovação. E uma dessas opções é aprovada. Na sequência, torna-se fundamental construir um plano de ação, que deve constar todas as ações necessárias para a implantação do novo processo. Pode-se então passar para a etapa de implantação das melhorias, onde deverá ser providenciado a execução e implantação adequada aos propósitos do mapeamento. Também é muito importante que sejam definidos os indicadores e metas esperados, a fim de agora garantir que o processo redesenhado permanecerá sob controle. Bom, feito isto, depois de toda essa análise, depois da implantação, é importantíssimo que sejam realizados treinamentos com os colaboradores para que execute as atividades de maneira correta. Bom, aí nós temos aqui a seguinte pergunta: essa é a última etapa do processo a ser analisada? Se não for a última etapa, haverá um detalhamento da próxima atividade do processo macro. Então, inicia-se novamente todo o processo de mapeamento, agora de uma outra atividade, de um outro processo. Se for a última etapa do processo a ser analisada, é realizado um desenho do novo macroprocesso e o ajuste das novas etapas criadas. Dessa forma, o processo é desenhado até que se rode o ciclo novamente, buscando a melhoria contínua. Então, desenha-se novamente o processo e busca-se a melhoria contínua nas atividades e ao longo de toda essa etapa construtiva. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido o sequenciamento dessa etapa de análise de processo, com base na definição do autor Souza. Bom, vocês notaram aqui como é importante fazer o sequenciamento dessa análise de processo, o sequenciamento de todas as atividades para que o objetivo final seja alcançado. Bom, então, ali no final, depois de você aplicar todas as melhorias e tudo mais, ainda há a possibilidade de melhorar mais. Então, isso quer dizer que o processo, a empresa trabalha no sentido de melhoria contínua. Então, está sempre revisando o processo, sempre vendo possibilidades de aumentar sua produção, de reduzir custos, enfim, de tornar o processo mais produtivo. Bom, algumas técnicas analíticas que devem ser realizadas para atrair informações desse processo, para fazer essa análise, fazer esse desenho.
Análise de custos. Então, extrair números, dados, para que possa ser identificado, às vezes, um processo ou algum tipo de atividade que esteja onerando muito custo para a organização. Análise do tempo de ciclo. Aqui entra a questão do gargalo. Por exemplo, vamos dizer que uma empresa ela tenha 5 processos e um desses processos é a embalagem. É o 4º processo. Os outros 4 processos trabalharam desenvolvendo essas bioembalagens da maneira correta. Porém, o setor de embalagem ele tem uma capacidade produtiva de 800 e é passado para frente 800. Então, a produção não atingiu os 1.000 produtos esperados, ela atingiu 800. Por quê? Porque teve uma atividade, um processo que limitou a produção. Então, isso seria um gargalo. Então, é extremamente importante analisar esse tempo de ciclo do processo. Análise de causa raiz, por exemplo, você pode ter um problema dentro da organização e esse problema ser resolvido a partir da utilização de técnicas para analisar qual que é a causa real desse problema. Outra técnica interessante seria a análise de sensibilidade, que é o what if, IC. Então você tem o processo, você pode melhorar ele. Aí entra essa técnica. E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Então são projetados estados futuros do que poderia ocorrer a partir daquela sugestão de melhoria. Análise de motivação e recompensa também é muito interessante, pois o colaborador que trabalha principalmente em chão de fábrica e gerência, eles são muito motivados pela questão de tanto remuneração financeira como também recompensa ou elogios que são recebidos. Então isso é muito interessante também para essa questão dessa extração das informações, né? E análise de valor. Então o que é importante nesse processo? O que vai entregar um valor para o cliente? Então essa seria outra técnica para essa informação de processo. Bom, assim como falado como explicitado, né, no vídeo, a etapa de análise ela serve como base para a etapa de desenho. Então, nesse sentido, podem ocorrer, a partir de todas as informações extraídas do processo, os quick wins, que seriam melhorias imediatas, seriam melhorias fáceis de serem realizadas e que não despendem muito recurso financeiro. Ou então, nós poderíamos também ter as ações de melhorias mais invasivas, mais demoradas, que demandam um planejamento maior e também um maior investimento no caso. Bom, e agora os fatores chaves para o sucesso dessa análise de processo. A liderança executiva. A liderança precisa participar efetivamente dessas melhorias de processo, dando sugestões e possibilitando recursos também para que os mesmos sejam aplicados. Consideração de métricas, é importantíssimo que os processos sejam mensurados, desde os processos que foram analisados até os processos que depois serão redesenhados e passarão por novas melhorias. Então, para você ter uma métrica, para você saber se gerou um efeito positivo aquela melhoria, você precisa saber o que era medido antes, quais os resultados que nós tínhamos antes. A questão de benchmarking também, benchmarking quer dizer você buscar informações em outra empresa do mesmo segmento para que você aplique, para que você veja também como que a sua empresa está indo no mercado, está indo ao longo dos seus processos produtivos. Interação com clientes também é importantíssimo que você saiba o que o seu cliente espera do seu produto para você conseguir entregar para ele o que ele realmente quer. E também a questão das considerações culturais, né? Que devem ser considerados aí como as empresas são formadas por um universo de pessoas, de etnias diferentes, de religiões diferentes, culturas diferentes. Então tudo isso precisa ser considerado no momento de fazer uma análise ou um mapeamento de processo. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Sugiro que vocês leiam a apostila para saber com mais detalhes, né, sobre esse assunto. Também leiam os materiais extras e caso tenham algumas dúvidas, entrem no mural de recados, perguntem para mim, que eu vou estar ali disponível para ajudar vocês. Tá ok? Até a próxima aula.